Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá Marília, estamos começando o programa Com a Bola Toda nessa quinta-feira. Vamos falar dos principais assuntos esportivos do dia, a sequência do Campeonato Brasileiro hoje à noite, vamos falar da eliminação do Corinthians na Sul-Americana, a derrota do Tricolor que custou o cargo do técnico Cuca, enfim, todas as novidades do esporte iremos abordar a partir de agora, principalmente relacionada à Bezinha, Marília Atlético Clube, tanto o principal quanto o Sub-20. Sub-20 que faz partida importante amanhã à tarde aqui no Bento de Abreu Sampaio Vidal e Marília Atlético Clube, que não perde há longos anos lá na cidade de São José dos Campos, vai enfrentar a equipe do São José. Vamos falar também da morte de um ex-jogador do Marília, que jogou muito, mas jogou muito aqui no MAC. Eu vi pelas redes sociais se ele teria jogado mais que o Basílio, e eu posso garantir que jogou e muito mais que o Basílio, viu? Isso aí eu posso, de carteirinha, afiançar que o que faleceu, que defendia o Marília Atlético Clube, o Caldeira, infelizmente jovem ainda, jovem na acepção da palavra também, acabou falecendo e a gente conta essa história daqui a pouquinho. Mas ao meu lado, Jorge Luiz, que chega do treinamento do Bento de Abreu Sampaio Vidal, que começou há pouco tempo e já vai trazendo também as novidades. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos telespectadores do Canal 4. Os jogadores ainda estão em clima de apresentação, né? 6 horas marcado para a chegada dos atletas, para daqui a pouco, aí sim, o último treino antes da viagem, que acontece amanhã depois do almoço, para São José dos Campos, né? O Marília que vai ter aí o desfalque do volante Ebert com contusão, a gente vai falar sobre isso. O Chiclete deverá ser o substituto. Em compensação, o MAC tem a volta do meia Ícaro e também do atacante Eric Bessa, que cumpriram suspensão automática. E como você adiantou já no início, a gente vai falar do Sub-20 do Alves Celeste, que já amanhã inicia a sua saga aí rumo ao título da competição, até porque enfrenta às 3 da tarde dessa sexta-feira a equipe do Brasilis de Águas de Lindóia, primeiro jogo no Bento de Abreu, duelo da volta lá em Águas de Lindóia no dia 4 de outubro, na outra sexta-feira. E como o adversário teve melhor campanha na somatória aí dos pontos da primeira fase, joga por 2 empates, ou seja, o Marília vai ter que pelo menos vencer um jogo e empatar outro para avançar para a próxima fase da competição. A gente vai trazer todas as informações também relacionadas ao Sub-20, do profissional com entrevistas. Zagueiro Guilherme Café fala aqui conosco também em relação a esse jogo contra o São José, até porque, Ronaldo, coincidência ou não, depois que o Café entrou de fato na zaga titular do Marília, o MAC não sofreu gols, 3 jogos sem ter a rede balançada, e isso é muito importante, ainda mais para essas quartas de final, até porque se o Marília não sofrer nenhum gol nesses 2 jogos, já estará classificado para a semi. Nesses 4 jogos já com acesso também, né, Jorge? Sim, também, né? Então, a gente vai falar muito sobre o Alves Celeste, o Sub-13 que joga também no sábado, Ronaldo. Teremos o profissional e o Sub-13 jogando no sábado lá em São José dos Campos. O Sub-13 vai jogar às 10 horas. Ontem aqui a gente trouxe o pessoal da equipe, né? O técnico Marcos Vinícius e também o atacante Hugo Rocha. A gente vai falar muito amanhã a respeito dessa equipe Sub-13 que joga também contra o São José. E ontem a gente até citou do Caldeira, Ronaldo, ontem até a gente trouxe essa informação aqui, comentamos bastante a respeito da morte do Caldeira, que jogou no MAC na década de 70, mais precisamente no ano de 74, e esteve no acesso do MAC do Paulistinha para a Série A1 de 75, né? O Caldeira fez parte daquela equipe, foi titular, atuou em pelo menos 20 jogos com a camisa do Alves Celeste, ficou pouco aqui, mas era um atleta que na ocasião veio do Flamengo para o Marília. E jogava muito, Jorge. Isso jogava, eu posso te garantir, jogava muito. Eu conversei agora à tarde com o Carlos Bulho Fonseca, o Carlão, e né, todo mundo que conhece, sabe do MAC, sabe do Carlão. O Carlão falou assim: Jorge, o Caldeira está na minha seleção da história do MAC. Jogava muita bola, mesmo tendo ficado pouco tempo.
O Caldeira jogava muita bola e está na minha seleção. Segundo o Carlão, hein? Falei agora com ele agora à tarde lá no Bento de Abreu. E o Carlão sabe muito também, né? Sim, Jorge? acompanhou quase tudo, né, da história do MAC, de 70 para cá, né? Então tem propriedade para falar, né? Não apenas acompanhou, como faz parte até hoje, Jorge, e deu muita alegria aí no esporte amador. Tá certo que apanhou muito quando jogava. Se perguntar para o Carlão, o time dele, vixe Maria, era coco toda hora, né? Mas em relação a Marília, ele conhece tudo e mais um pouquinho, viu, Jorge? Ok, a gente vai falar muito de MAC nos 2 próximos blocos, Ronaldo. Ok. Bom, a principal notícia entre os principais times de São Paulo, além da derrota do Tricolor, Jorge, foi a saída do técnico Cuca, né? Ele pediu para sair, não foi demitido, pediu para sair, disse que estava desgastado com a atual situação, que não conseguia impor o seu ritmo, que não entende o porquê não conseguiu, e com isso o São Paulo agora, não sei se vai para o mercado ou não, é a tal mania, né? O São Paulo, planejamento no São Paulo é quase zero, infelizmente. Porque o ano passado estava o Aguirre, saiu o Aguirre, aí já foi o interino. Né, sim, o Mancini. O Jardine, né? André Jardine. Depois do Jardine, desculpa. Depois do Jardine já foi o Mancini. Mancini, isso, esse ano. E agora ano. deve voltar o Mancini também, pelo jeito, né, Jorge? Pelo menos até se anunciar um novo treinador. Se fala até no Thiago Nunes, técnico do Atlético Paranaense, que eu acho que dificilmente deixaria o clube num momento como esse. Também acho muito difícil. Agora, por mais que muitos digam que o Cuca não deveria cair, né? Deixa o Cuca cair. O fato é, Ronaldo, que ele pegou uma sequência de jogos no Campeonato Brasileiro que ele tinha a obrigação, na minha visão, tinha a obrigação de ter somado muito mais pontos. Sim. Ele nesse tempo aí, ele jogou contra o time reserva do Grêmio no Morumbi, empatou. Jogou contra o reserva do Internacional lá no Beira-Rio, perdeu. Jogou contra o CSA no Morumbi e empatou. E agora joga contra o Goiás em casa e perde o jogo. Quer dizer, realmente eram resultados muito ruins. E não só resultados, mas apresentações também muito ruins. Então, eu sinceramente, Ronaldo, via que a situação dele já ficava, de certa maneira, insustentável. Porque uma coisa é você perder para o Flamengo, outra coisa é você perder para o Palmeiras. É claro que é ruim, mas tem uma outra magnitude. Tem justificativa, né? Tem uma outra, são outras circunstâncias. Agora, você perder pontos assim para CSA e para Goiás, não dá. E aí, Ronaldo, é claro que você olha o time do São Paulo e vê a tua situação na tabela e fala, bom, briga por título, acabou. Sim. Só que, eu já falei isso aqui várias vezes, na minha visão, o São Paulo tem sim obrigação de vaga na Libertadores para o ano que vem. E vaga direta. Tem. Pelo investimento que fez, é a terceira maior folha salarial do futebol brasileiro, só atrás de Flamengo e Palmeiras, tem sim a obrigação de conquistar uma vaga direta. Não adianta falar assim, mas podia ter deixado, né, o Cuca no comando até o final do ano para ver o que ia acontecer. Não tem essa história de ver o que vai acontecer, Ronaldo. Se o São Paulo não conquistar uma vaga na Libertadores, já será mais um fracasso. Sim. E não só fracasso em termos de resultados, mas também, Ronaldo, na questão financeira. Porque a gente está falando de um clube que contratou o jogador mais caro que hoje recebe no futebol brasileiro, que é o Daniel Alves, quase 2 milhões de reais, e que quando foi trazido, a conversa era de que tinha parceiros para ajudar a pagar o salário do atleta, e a realidade é que hoje não tem ninguém para pagar, o São Paulo está pagando tudo. Tudo bem que eu acho que o acordo feito com o Daniel Alves, esse salário de 1.800.000, ele vai começar a receber de fato a partir de 2020. Nesses 6 meses agora aqui, é um salário um pouco ainda menor, alto, mas menor do que o montante total. Mas de certa maneira, você olha a realidade do São Paulo hoje, Ronaldo, e se a vaga na Libertadores não vier, para o ano que vem não vai se tratar apenas de uma reformulação no elenco, vai se tratar de saída de jogadores importantes do grupo, porque não vai ter dinheiro para sustentar isso. E aí que eu falo também agora, demite o Cuca, que veio, né, um técnico que veio, técnico top no mercado. Se demitiu, né, Jorge? Se demitiu, ou a saída do Cuca. É um técnico top no mercado, para você... E agora, como é que fica essa situação de trazer um novo técnico? Tem bala na agulha para bancar aí um grande figurão? Então, é isso que eu não sei. E o São Paulo não pode achar que, não, agora não briga mais pelo título, bom, tudo bem, se conforma, nada disso. Tem sim obrigação, como eu disse, de vaga para Libertadores da América. E também é fácil, né? O Cuca chegar e dar uma declaração de que, o meu estilo de jogo não se encaixou com o São Paulo. Pelo amor de Deus, né, Ronaldo? Convenhamos, né?
Ele não está treinando o Barcelona, não está treinando, vamos lá, Barcelona não está treinando o Chapetuba, que, né, tudo bem, não tem recursos, não tem jogadores de qualidade. Agora, você falar isso para o São Paulo, meu estilo de jogo não se encaixou, quer dizer, teve todo um período aí, no começo do ano, depois da demissão do Jardine, para pensar nessa possibilidade e agora dizer que não encaixou. No caso aí está querendo tirar sua parcela de culpa e jogar, na minha visão, mais para os atletas a responsabilidade dessa fase ruim, o que não procede. Pode ser que alguns jogadores estejam numa fase terrível, mas o treinador tem culpa sim, até porque, Ronaldo, ele não tem desculpa para falar que não teve tempo para trabalhar, teve toda a parada para a Copa América. Então, Ronaldo, sinceramente, não cola esse discurso. Se você está com um time mediano, aí vamos lá, uma Chapecoense, você está treinando no CSA, tudo bem, né? Agora você está treinando no São Paulo e dizer que o meu estilo não encaixou, você teve um mês para trabalhar na pré-temporada, na Copa América, e dizer que não conseguiu fazer esse time jogar, desculpa, discurso não cola não. E por falar em treinador, outro que está em situação delicada é o Rogério Ceni, Jorge, Sim. do Cruzeiro. Ele está em reunião nesse instante lá em Belo Horizonte. A delegação chegou hoje à tarde em Belo Horizonte, muito protesto da torcida depois do empate de ontem com o Ceará em 0-0, o time segue na zona de rebaixamento. E o que pegou, Jorge, foi no vestiário o jogador Dedé pediu Sim. a palavra discordando da escalação escolhida pelo Rogério Ceni para o jogo de ontem. O zagueiro afirmou que o meia Thiago Neves deveria estar no time. Rogério não gostou, obviamente, do questionamento, deixou o vestiário e saiu do Castelão antes da delegação cruzeirense. A informação foi publicada pela Rádio Itatiaia e confirmada por outros órgãos de imprensa. Aí é um caso bem mais complexo do que o do Cuca, né? Aí o Rogério Ceni falou que não abre mão da rescisão dele, ele que está pouco menos de 2 meses por lá. Aí no caso, né, a questão é realmente a multa. Se ele pedir demissão, ele não tem direito a ela. Sim. Se ele esperar o Cruzeiro mandá-lo embora, ele tem a receber. Eu acho que independente de tudo, Ronaldo, a situação do Cruzeiro realmente chega a ser um mistério para esse final do ano, porque ninguém contesta da qualidade do elenco, Thiago Neves, Dedé, Rodriguinho, Fred e muito mais aqui que a gente pode citar, só que tem um problema interno muito grave. Primeiro, começa lá da sua diretoria. Depois de revelado alguns dos escândalos, né, de falta de dinheiro, dívidas exorbitantes, esquemas de torcedores organizados tendo alguns privilégios e tudo mais, o clube não consegue se acertar. Tem um bom elenco, o Mano Menezes talvez sentiu mesmo que o barco estava afundando e já pediu para sair. O fato é que você olha esse time e que vê também que os jogadores têm um comando muito forte, que talvez só o Mano Menezes conseguia, até pelo tempo de casa, conseguia ter autonomia ainda. Agora, eu fico pensando, para qualquer outro treinador, Ronaldo, me parece que o Dorival Júnior já até foi procurado pelo Cruzeiro e já disse que não. Porque ele vai fazer uma cirurgia, viu, Jorge? Mas olhando a situação do Cruzeiro agora, eu não sei quem conseguiria pegar esse time e conseguir bons resultados pelo clima que se está internamente, porque você vê que o elenco está rachado. Envelhecido também, né, não é nem envelhecido, Ronaldo, o elenco está rachado, quer dizer, o elenco está conseguindo derrubar o Rogério Ceni. Tudo bem que, vamos lá também, né? O Rogério Ceni não é nem um santo, sempre teve problemas de relacionamentos com outros atletas, é que no São Paulo ele era uma espécie de intocável, então muitas vezes, muitos dos embates que ele teve com técnicos e com jogadores, ele sempre levava melhor porque ele era ídolo no São Paulo. Agora é uma outra história ele como treinador. Então, também não é um técnico muito aberto talvez ao diálogo, né? A contestações, e aí fica difícil de trabalhar. Então o Cruzeiro ou tenta arrumar um outro perfil de treinador, não é nem tático, né, mas um perfil de tentar conciliar esse elenco, ou até fazer esse elenco comprar a ideia para o time sair dessa situação, porque não dá para conceber o Cruzeiro na zona do rebaixamento com o elenco que tem em mãos. Por falar em treinador, hoje o Renato Gaúcho questionou também o Jorge Jesus, técnico do Flamengo, disse assim, olha, ele tem 65 anos de idade, por que nunca treinou outro grande clube na Europa? Foi uma pergunta do Renato Gaúcho. Você falou que o São Paulo busca por Thiago Nunes. Outro nome cogitado é do Fernando Diniz. Jorge. Fernando Diniz também, eu ouvi esse nome também. Na verdade, do São Paulo... Se ficar o bicho pega, se correr o bicho corre. Na verdade, você vai trazer um bombeiro, né? Para apagar o incêndio que está no clube, né? Não um treinador, né? Ronaldo, antes do intervalo comercial... Um abraço pessoal, Wilson Gino, o Edmarcos Fernandes, está dando boa noite para a gente.
O Wilson Miranda nos acompanhando, o Yuri Lima, um abração ao Yuri. A gente vai falar do Corinthians depois do intervalo comercial. O Júlio e o João Pedro dando uma boa noite. O Filipinho de Castro Góes também. Um abraço, Felipe. E o Sebastião Cavalcante, a torcida ficou do lado do Rogério e a diretoria ficou do lado do Thiago Neves. Normal, até porque a diretoria do Cruzeiro tem que ficar do lado dos atletas, até porque não está pagando salários em dia. E se não ficar do lado dos jogadores num momento como esse, aí perde o comando de vez, aí a chance de rebaixamento ela é quase certa. Então, acho que nesse momento a diretoria está refém dos atletas. Essa é a realidade. Antes do intervalo comercial, mandar um abraço aqui para o Alonso Machado, para o Elinho Bissoli, para o Alexandre Lopes também nos acompanhando, o José Neto lá da assessoria de imprensa do MAC, para o Júlio, para o filho dele, o João Pedro, o João Pedro Espadoto também, zagueiro da equipe Sub-20 do Marinho nos acompanhando. Daqui a pouco a gente vai falar do Sub-20 do Alves Celeste. E também o Renan Alencar está dando boa noite aqui. Obrigado ao pessoal que já nos acompanha aqui. Depois do intervalo comercial, falar do vexame do Corinthians, o jogo do Palmeiras daqui a pouco, o Santos e Marília Atlético Clube. Voltamos já. Este programa é uma produção. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou, da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Ah, eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. Alemão Pneus, a loja mais completa de Marília. O maior espaço, oferecendo serviços com profissionais altamente capacitados. O seu carro em boas mãos. Alinhamento, balanceamento, suspensão e muito mais. Alemão Pneus, representante de toda a linha dos pneus FAT. Serviços de qualidade, com preço justo, é aqui. Alemão Pneus, lojas em Marília e Botucatu. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368.
3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Enquanto a gente estava no intervalo aqui, terminou a reunião lá em Belo Horizonte, que selou a saída do Rogério Ceni, Jorge. Eles prometem uma nota oficial a esse respeito, mas ainda não saiu essa nota oficial. Então não sabe se ele pediu demissão, que é muito difícil ter acontecido, né, Jorge? Não sei. Não sei não, viu, Ronaldo? Até porque grana, Jorge? Então, mas menos de 2 meses. Então, lá. mas aí você ficar num ambiente em que os jogadores não te respeitam, acho que é difícil também, né? Acho que chega uma hora que o cara fala, não, eu prefiro minha honra, minha integridade, do que passar por uma situação onde ninguém me respeita dentro do clube, né? Então, não sei. Agora, até foi cogitado, alguns cogitaram, poxa, então o Rogério Ceni pode voltar para o São Paulo? De jeito nenhum. Com o Leco no comando do São Paulo, como presidente, o Rogério já disse que não volta para o Tricolor Paulista. Então, essa chance está descartada, mas não descartaria o Cuca ir até a Toca da Raposa assumir o Cruzeiro. Eu também não descarto essa possibilidade, não, porque são poucos os treinadores no mercado, né, Jorge? Sim. Tem o Filipão também, que eu acho muito difícil aceitar um convite de um time brasileiro. E esse ano ainda, esse ano, acho difícil, né? Pode acontecer, mas realmente não são tantos treinadores aí de ponta no mercado disponíveis aí, a não ser que os clubes retirem algum treinador aí que esteja já fazendo um trabalho numa outra equipe. Ou optar por trazer aí técnicos estrangeiros, né? Já que virou a moda com o Sampaoli e com o Jorge Jesus. Palmeiras entra em campo daqui a pouquinho, enfrentando o CSA. É só o São Paulo que teve dificuldade com o CSA. O Palmeiras não deve ter dificuldade, não. E o Jean, depois de um longo e tenebroso inverno, não tem tantas opções na lateral direita, com a suspensão e com contusão, inclusive, do Mike, que é o reserva imediato. O Marcos Rocha suspenso. O técnico Mano Menezes manda para campo daqui a pouco Everton, Jean, Gustavo Gomes, Vitor Hugo e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique, Gustavo Scarpa, Dudu, William e Luiz Adriano. O Palmeiras, que você falou assim, só o São Paulo perde ponto para o CSA, no primeiro turno o Palmeiras empatou, né, com o CSA. Mas lá, né? Fora, não aqui, né? Mas perdeu ponto para um virtual rebaixado. Tudo bem que o CSA já deixou a zona do rebaixamento, né? Mas vai ficar ali brigando para permanecer na Série A do ano que vem. Não tem outra escapatória para o clube alagoano. Aproveitar aqui e mandar um abraço para o Alex Vasconcelos, está nos acompanhando. Vinícius Ferreira, jogador da equipe Sub-20 do Marília, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Marquinho. O Aleph Rafael também nos assistindo, obrigado Aleph. E o Jorge Luiz Alvarez está dizendo, meu time meteu 8. Meu time meteu 8 aqui, acho que no caso o Santos contra o CSA foi 8? Não me recordo aqui. O Jorge Luiz está dizendo aqui, não sei se é algum comentário que a gente fez aqui em relação, ele falou, meu time meteu 8. Só se foi na Copa do Brasil, no Brasileirão não. No CSA, né? Pode ter sido. Vamos lá. Por falar em Santos, o Santos joga às 8 da noite diante do Fluminense, lá no Maracanã. Teremos também às 8 da noite o Grêmio pegando o Avaí e o Atlético do Paraná pegando às 9h30 da noite o Fortaleza. 2 jogos ficaram para o dia 2 né? de outubro, Chapecoense e Corinthians, Ceará e Cruzeiro. Ceará e Atlético, né? Atlético Mineiro. Desculpa, onde eu vi Ceará aqui? Atlético Mineiro e Vasco, né? Vasco. É porque já tivemos outros jogos, Ceará e Cruzeiro foi ontem. Por conta até dos dois times, né? No caso, Corinthians e Atlético Mineiro, estarem jogando esse meio de semana pela Sul-Americana. Corinthians foi eliminado ontem e o Atlético Mineiro joga hoje contra o Colón, agora em BH, perdeu lá na Argentina por 2-1, precisa da vitória por 1-0 para se classificar ou uma diferença maior de 1 gol para avançar diretamente. Bom, por 1-0 avança diretamente, né, Jorge? Sim, por 1-0 ou se a diferença... Mais de 2. Aí se for 2-1, no caso, iria para os pênaltis, 3-2 classificaria o time argentino, aí teria que ganhar por 2 de diferença. Corinthians ontem eliminado, Jorge. Vexame ou não? Eu não vou dizer um vexame, eu acho que uma decepção muito grande. Decepção. Perde muito dinheiro, por sinal, né? Porque a Copa Sul-Americana também está dando um bom dinheiro. Eu acho que não é nem só questão financeira, Ronaldo, mas pelo adversário que você pegou sem tradição, né? O Independente Del Valle, que já foi recentemente vice-campeão da Libertadores, mas é um time inexpressivo no cenário sul-americano. E eu acho que o que mais pegou para o Corinthians, para o corintiano em si, foi a derrota em casa por 2-0 e da maneira que foi. O time sendo totalmente dominado, enfrentando uma equipe que não veio só para se defender e jogar no contra-ataque. Quer dizer, foi um time que dominou o Corinthians em Itaquera. E poucas equipes conseguem isso.
não só do nível do Independente Del Valle, mas poucas equipes no futebol brasileiro conseguem ter um amplo domínio do Corinthians jogando em Itaquera, e o Independente Del Valle conseguiu. Eu acho que essa é a decepção maior. Eu acho que se fosse o contrário, Ronaldo, se o Independente Del Valle tivesse ganhado o primeiro jogo em casa 2-0 e em Itaquera tivesse dado 2-2, claro que o torcedor também estaria chateado, desapontado, mas a decepção não seria tão grande pelo fato de ter perdido o primeiro jogo em casa, onde o Corinthians sempre é muito forte, perdido por 2-0. Ok. Mandar um alô aqui para o Vinícius Ferreira nos acompanhando, Paulinho Pedra, grande Paulinho, hein? Vascaíno, Paulinho Pedra. É, lá do circo. Obrigado, Paulinho, pela audiência. Não tinha melhor para ele torcer, não, Jorge? Sei, ele é vascaíno fanático. Pelo amor de Deus, né, Paulinho? Com tanto time aí, só na Série A tem mais outros 19, né, Jorge? O Ronaldo, e o Jorge Luiz Alvarez está dizendo aqui, ó, meu time meteu 8, ele fala aqui do time dele da Exótica, que acho que joga bom. Você já estava pensando no Santos, Isso, eu pensei que era... Falou, eu tenho um time, obrigado, viu, o Xará, o Jorge aqui dizendo, do time dele que disputa aqui, acho que é o campeonato do Iara, né? O Exótica venceu por 8 de diferença, parabéns à sua equipe. Mandar um abraço para o Gerson e a Elaine Tamazo, que está nos acompanhando, obrigado ao casal. A minha prima Patrícia Malhado Bassan, grande Pati, um beijão para você. O Sebastião Cavalcante está comentando a saída do Rogério Ceni. O Renan Alencar dando uma boa noite para a gente. Está aí, então, pessoal, tudo pela internet, Jorge. Vamos falar dos assuntos locais? Vamos lá, falar do Marquinho, então, do Sub-20, Ronaldo. Jorge. Aproveitando aqui a audiência do zagueiro João Pedro Espadoto e também do Vinícius Ferreira, da equipe Sub-20, a gente fala dessa categoria agora, até porque amanhã já abre a fase de oitavas de final do Campeonato Paulista da segunda divisão, né, Sub-20, com o jogo, então, Marília e Brasília de Águas de Lindóia. Dos 16 classificados da primeira fase, o Marília teve a 14ª campanha geral e pega o quarto melhor colocado entre todos os times, no caso, o Brasília. Então, o primeiro jogo no Bento de Abreu amanhã e o duelo da volta em Águas de Lindóia, no CT do Águas de Lindóia, né, do Brasília, na próxima sexta-feira, no dia 4 de outubro, no mesmo horário. O Brasília, Ronaldo, de Águas de Lindóia, ele é administrado pelo ex-jogador do São Paulo, o Oscar. O Oscar que banca o time lá, e ele é uma das poucas agremiações, inclusive da 4ª divisão do futebol paulista, o Brasília, que tem um certificado de clube formador pela CBF. Eles têm esse certificado. Organização é organização, né, Jorge? Organização, né? Começou um time praticamente do zero, tem uma estrutura, tem até um centro de treinamento. Então, Marília vai enfrentar esse Brasília amanhã às 15h. O time de Águas de Lindóia, que o ano passado fez a sua melhor campanha desse Paulista Sub-20 da segunda divisão, quando foi eliminado pelo Andradina nas quartas de final. Já disputou as oitavas de final, essa mesma fase, 2 vezes, em 2012 e também em 2009. De 2009 para cá, né, 10 anos aí, ficou de fora de 4 edições, 2016, 2015, 2014 e 2011. É um time que nunca chegou perto da conquista dessa competição, mas o ano passado já chegou até as quartas de final. E do lado e assim, Ronaldo, como na primeira fase, estava no grupo 4, terminou na liderança com 17 pontos, em 8 jogos, 5 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Como visitante, o time venceu 2 jogos, empatou 1 e perdeu apenas 1. Está a 6 jogos invictos na competição. E o Brasília, então, classificou com a 4ª melhor campanha e tem o 4º artilheiro geral desse estadual. O atacante Léo já marcou 5 gols. Tem no Marília o Luan, que marcou 4, né? A diferença é pequena. Então, só para a gente trazer alguns dados em relação a esse time do Brasília. O MAC, Ronaldo, por sua vez, estava no grupo 3, se classificou em segundo lugar, 10 pontos, 14ª melhor campanha geral dos 16 classificados. O Marília, no Bento de Abreu, tem 50% de aproveitamento, 2 vitórias e 2 derrotas. O Alves Celeste, que participa pela primeira vez, né, desse Campeonato Paulista Sub-20 da segunda divisão, até porque somente os times que disputam o profissional da Bezinha que podem participar. Então, como é a primeira vez do MAC, aí, depois de um longo tempo, voltando à 4ª divisão, primeira vez esse Sub-20 da segunda divisão. E para essa partida, o técnico Daniel Sabino terá a volta de 2 jogadores importantes, principalmente o meio-atacante Diego Carvalho, que eu considero, pelo menos tecnicamente, o melhor jogador dessa equipe. Volta de suspensão, recebeu o 3º amarelo na penúltima rodada e volta na vaga do Thalisson. E o outro retorno do volante Tico,
que foi expulso no jogo lá em Jaú na derrota de 5-3, tomou 2 jogos de suspensão, não jogou as 2 últimas rodadas, também está confirmado na equipe titular. Provável time do Marília então, Ronaldo, com Caio no gol, Dagoberto na lateral direita, a dupla de zaga Danilo e João Pedro Espadoto e Felipe Melo na esquerda. Aí meio campo com Tico, jogando também com o Matheus Coruja na armação, e aí no ataque Diego Carvalho, Luan e Gustavo Nescau, então, e o Vinícius Ferreira no meio de campo, esqueci aqui do Vinícius. Então, esse é o time do Marília para o jogo de amanhã contra o Brasília. Vou passar, Brasilis, na verdade. Passar os outros confrontos então, Ronaldo, dessas oitavas de final do Sub-20, além de MAC e Brasilis, os outros jogos de ida, todos no sábado às 3 da tarde. Inter de Bebedouro, União Suzano e Inter de Bebedouro, União Mogi e 15 de Jaú, Santa Cruzense e Bandeirante de Birigui, Taquaritinga e Oswaldo Cruz, Mauaense e Catanduva, Flamengo de Guarulhos e Itapirense e Mauá e São José. Lembrando que o campeão desse Paulista Sub-20 da segunda divisão não conquista o acesso para a primeira divisão da categoria, e sim uma vaga para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2021, não é do ano que vem não, somente de 2021, essa vaga direta, né? Porque a gente sabe muito bem que para participar da Copinha você tem que ser convidado pela federação, e a não ser que você seja sede, a cidade seja sede, você não tem vaga assegurada. Então o campeão desse Paulista Sub-20 da segunda divisão ganha essa vaga já direta para 2021 na principal competição de base do país. Sub-20, vamos para o Sub-13, você quer comentar alguma coisa antes do 20? Não, vamos esperar que o time comece aí com o pé direito, né, perante sua torcida. O pessoal deve comparecer ao Abreuzão amanhã, entrada gratuita às 3 da tarde, né, Jorge? Às 3 da tarde, isso, entrada gratuita. Uhum. Bom, Ronaldo, do Sub-13, o Marília, a exemplo do profissional, vai pegar o São José, e o jogo também será no sábado. E vai ter uma torcida extra para o MAC lá, porque o pessoal vai continuar lá até assistir o jogo. Viu, que bom, Jorge? né? Que bom, o pessoal lá da base, porque assim, o jogo do Sub-13 será às 10 horas da manhã no sábado, o profissional joga às 7 horas da noite. Sub-13 com uma campanha praticamente irretocável na primeira fase, 12 jogos, 11 vitórias e 1 empate. A segunda melhor campanha geral entre os 16 classificados. Então o Marília tem a vantagem de decidir em casa, só que diferentemente do regulamento do profissional e do Sub-20, Ronaldo, a única vantagem por ter feito a melhor campanha é realizar o segundo jogo em casa, porque em caso de 2 empates, a decisão irá para as penalidades máximas. Então o Sub-13 não tem essa vantagem que tem o profissional e também a equipe Sub-20. Eu conversei agora à tarde, né? Ontem esteve aqui o técnico Marcos Vinícius e também o atacante Hugo Rocha, que é o artilheiro do Maquinho na competição, tem 11 gols, Ronaldo, e tem 5 gols a menos que o artilheiro geral da competição, que é o Vitor Figueiredo do Palmeiras, né? Então o Marília agora, inclusive foi o Palmeiras que se classificou com a melhor campanha, mesma pontuação do MAC, 11 vitórias e 1 empate, só que teve um saldo de gols de 56, o MAC de 29. Foi a única diferença entre MAC e Palmeiras na questão da melhor campanha geral da primeira fase. Então o Maquinho vai jogar contra o São José. Esse Sub-13, Ronaldo, Marília com boas possibilidades de repetir, pelo menos, ou chegar muito próximo da melhor campanha na história do Sub-13, que foi aquele vice-campeonato em 2014, quando o MAC perdeu a final para o Santos. É um time esse Sub-13 do Marília, Ronaldo, é o Sub-11 do ano retrasado, não é do ano passado, do ano retrasado, que chegou até as quartas de final, sendo eliminado pelo Rio Branco. Então, tem um pessoal já bastante rodado, apesar de jovens jogadores já rodados de Paulista e também de outras competições. Boto muito fé nesse Sub-13 e a gente deseja boa sorte para essa categoria de base do Marília. Antes do intervalo comercial aqui, Ronaldo, alguns abraços para o Carlos Silva, está dizendo aqui, Carlos de Brasília, acompanhando nosso programa. Obrigado, Carlos, pela audiência. O Alex Vasconcelos, lá que está mandando uma mensagem aqui do Vila Nova, da Associação Atlética Vila Nova de Marília, está dizendo aqui, MAC jogou esse Sub-20 da segunda contra o Tupã e Linense. Realmente, 2015, se não me engano, também. Está falando aqui, no caso, não o Sub-20 da segunda divisão, né? Já chegou a jogar pelo Atlético Marília, né? Pelo Atlético Marília, mas não propriamente o Campeonato Paulista, viu, Alex? O Gilberto Trindade também está nos acompanhando aqui.
a minha esposa Marlizílio, o Leonardo Oliveira, fisioterapeuta, Gilberto Trindade está dizendo aqui, abração Jorge Ronaldo, estou na audiência, o Wilson Antônio, boa noite Jorge Ronaldo, o MAC vai ganhar do São José, avante Alves Celeste, a gente vai falar sobre o profissional daqui a pouquinho. E vamos falar de futuros adversários do MAC, o FFC, por exemplo, perdeu aquele meia que é artilheiro do time. O atacante, né, o Murilo? O Murilo, viu? Já não faz parte do FFC, a gente explica por quê. Ronaldo, só mandar um abraço também para o Vinícius Rezende, aqui também conselheiro do Marília, nos acompanhando. Ok, um abraço ao Vinícius aí que acompanhou o jogo do MAC recente lá ao meu lado e ao lado do Guilherme Alves. Depois do intervalo, essas e outras informações com Marília Atlético Clube. Voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Ah, eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. Alemão Pneus, a loja mais completa de Marília. O maior espaço, oferecendo serviços com profissionais altamente capacitados. O seu carro em boas mãos. Alinhamento, balanceamento, suspensão e muito mais. Alemão Pneus, representante de toda a linha dos pneus FAT. Serviços de qualidade, com preço justo, é aqui. Alemão Pneus, lojas em Marília e Botucatu. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Um dos 8 classificados para a próxima fase aí dessa Bezinha, o Fernandópolis, que tem a segunda melhor campanha geral da competição, conheceu hoje uma perda importante no seu elenco, Jorge. O meio atacante Murilo, que é o artilheiro da competição com 15 gols,
realmente não vai continuar no clube. A diretoria falou que não tem condições de pagar o seguro que o jogador tem direito, e com isso ele não veste mais a camisa do Fernandópolis. Equipes como São Caetano, Mirassol e Ponte Preta já demonstraram interesse no futebol do meia. É um jogador que fez toda a base no São Paulo. E ele, Ronaldo, esse caso é curioso porque assim, o contrato dele terminou agora recentemente. O contrato dele, né? Não foi feito um contrato com o jogador para até o final da bezinha. Foi feito agora, acabou agora esse mês. E havia a possibilidade de renovação, só que aí o jogador já quis, olha, eu quero um salário melhor, quero um seguro. Será que o Fernandópolis acreditava que não chegava tão longe, Jorge? Por Não sei, terminar antes de seguir na próxima fase? Não sei que tipo de acordo, às vezes foi o próprio atleta que impôs isso, olha, me deixa com um contrato até tal dia, porque senão eu não venho, porque também foi, quando o Fernandópolis contratou o Murilo, muita gente causou estranheza, poxa, né, um jogador da base do São Paulo e tudo mais, que já chegou até a atuar com o Bausa, ele chegou a atuar em um jogo ou ser relacionado a algo do tipo, então muita gente estranhou, e acho que talvez tenha sido a condição dele ou do empresário para que o contrato dele terminasse, por exemplo, agora em setembro. Não houve acordo para essa renovação, então por isso é uma perda significativa, até porque é o artilheiro do campeonato e talvez um dos melhores jogadores da competição, né? Sim, sem dúvida. Uma outra notícia relacionada agora à Marília Atlético Clube foi a perda do ponta, né? Antigamente era ponta, Sim. né, Jorge? O Caldeira, que faleceu aos 73 anos. 73 anos na última terça-feira, foi enterrado ontem. É um jogador que vestiu a camisa do Marília com uma categoria não, um jogador efetivo, Jorge, um jogador que, sem dúvida alguma, se o Carlão falou que faz parte da seleção dele, eu vou assinar embaixo, embora o MAC tinha muitos pontas por esse lado direito do campo, como foi o caso do Zé Guimarães também, o caso do Basílio, enfim, vários atacantes com categoria, mas o Caldeira jogava muito, ele pela direita, não estou falando de mesma época, tinha o Ferreira na ponta esquerda, que veio do Santos também. O MAC já teve grandes esquadrões, né? Como o próprio Mauro, que jogou pelo São Paulo, depois jogou pelo Corinthians, que veio junto com o Serginho Chulapa, que jogava pelo lado do campo, era ponta direita. Enfim, uma série de jogadores que nos deixam saudade. E agora o passamento do jogador Caldeira no Rio de Janeiro, Jorge? São Paulo mesmo. São Paulo? Diz que ele tinha uma oficina mecânica lá, né? Tinha uma oficina mecânica em São Paulo, acabou falecendo. A causa da morte não foi informada em nenhuma das matérias que eu apurei, né? Mas é um jogador, Ronaldo, que foi marcante para o MAC, apesar de ter ficado pouco tempo, né? Eu tenho as fichas técnicas desse período de 74, onde ele atuou pela camisa do Marília. Ele atuou naquele Paulistinha de 74, que na época era uma divisão intermediária, era do Paulistinha que você conquistava o acesso para a elite do futebol paulista, né? Porque muita gente acha que o MAC subiu em 71 e já jogou Paulistão em 72, e não foi dessa maneira. Havia uma certa confusão até por parte da federação, porque o de 71 era considerado segunda divisão, mas você não subia para a primeira, você disputava ainda uma divisão intermediária que era o chamado de Paulistinha. Então o MAC jogou 72, 73 e 74 Paulistinha, e nesse ano ficou em terceiro lugar, só abaixo do Noroeste, mais uma outra equipe. E o MAC em terceiro lugar acabou subindo para o Paulistão. O Caldeira fazia parte desse time. Ontem eu até disse aqui a escalação do jogo. O MAC conquistou o acesso com 2 rodadas de antecedência no Paulistinha, que era de pontos corridos, num 0-0 contra o Comercial no Bento de Abreu. E essa escalação eu vou repetir, ontem eu disse também, informando a morte do Caldeira. Neuri Cordeiro no gol, nosso amigo Neuri Cordeiro, jogava companheiro de imprensa, que apresentador do programa no Canal 9. O Dorival na lateral direita, tinha Tinho, Ademir e Mineiro. Que zaga, Jorge, que zaga, zagaça. Aí meio campo, Zé Carlos e Cardozinho, né, o Cardoso, né? Depois entrou o Elinho no lugar, nesse jogo, né? Nesse jogo. Toninho 1, Itamar, Evaldo e Caldeira, técnico Walter Miralha. Toninho 1, Toninho 2. Isso. O Toninho Bodini, né? Que era na ponta também, Jorge. Quem que jogava mais aí, além do Toninho? Toninho, Itamar Belassalma, o maior artilheiro da história do MAC. Que depois foi vendido ao Palmeiras. Primeiro para o São Paulo, depois foi para o Palmeiras, né? Ou vice-versa, alguma coisa nesse sentido. Acho que vice-versa, Jorge. Primeiro para o São Paulo, até porque na negociação do Itamar com o São Paulo, veio o Mauro e o Serginho Chulapa, não foi? Acho que foi isso. Foi primeiro no São Paulo, depois o Itamar voltou para o MAC e aí foi negociado com o Palmeiras. Então Evaldo e Caldeira, o técnico Walter Miralha, era o treinador do Marília. O Evaldo é um meia que veio do Cruzeiro de Belo Horizonte,
também impressionante. Um dos melhores meias que eu já vi jogar, não no Marília, no futebol brasileiro, Jorge. Jogava muito esse Evaldo. Bom, mandar um abraço aqui para o Eduardo Rojo, que está nos acompanhando, o Kelvin Roberto, grande Kelvin, o Paulo Ferreira, eu lembro da máquina do tempo do Kaká. Máquina do tempo do Kaká e o Lima, Pedro Rocha, não sei o que ele está se referindo aqui. Pedro Rocha, claro, né, o meia do São Paulo, assim como o Kaká do São Paulo, né? Bom, o José Augusto Amadeu está falando, boa, garoto. Boa, Amadeu, lá do circo. Obrigado, Amadeu, pela audiência. Grande, Amadeu. O Luiz Paulino também nos acompanhando, e muita gente acompanhando. Mário Rui Andrade de Moura também conosco. Obrigado, Mário, pela audiência. Bom, Ronaldo, falar do profissional então do Marília? Vamos lá, Jorge. Vamos lá, Alves Celeste então, sábado às 7 horas da noite, lá no estádio Martins Pereira. O Marília faz o primeiro jogo dessa fase de quartas de final do Campeonato Paulista da 4ª Divisão. Marília, entre os 8 classificados, teve a 3ª melhor campanha e pega o São José, que foi a 6ª melhor campanha. Então o MAC, além de decidir em casa esse confronto, tem a vantagem também de jogar por 2 empates. Ou, né, a gente fala 2 empates, no caso até uma vitória e uma derrota, desde que seja pela mesma diferença de gols, independente de quantos gols você marcou fora de casa, não tem aquela questão do gol qualificado. Então, se o MAC, por exemplo, perde de 1-0 para o São José e depois ganha no Abreu 2-1, está classificado. Então, só para resumir... E se ganhar de 1-0 também? Se ganhar também de 1-0, também está classificado para a próxima fase. Para esse jogo, Ronaldo, o técnico Ricardo Costa, nesse momento, né, os jogadores já estão realizando o último trabalho antes dessa partida, até porque a delegação viaja amanhã, depois do almoço, para São José dos Campos. Então, Ricardo Costa, treino fechado agora no estádio Bento de Abreu, para ambientar os atletas para o horário da partida. Não revelou, obviamente, quais serão as mudanças, pelo menos 3 são certas em relação ao jogo contra o Catanduva no 0-0. A volta do meia Ícaro e do atacante Eric Bessa, que cumpriram suspensão. Com isso, o Eduardo e também o Denner voltam para o banco de reservas. A tendência, né? Óbvio, tendência mesmo, Jorge? Tendência, essa é a tendência. Tá. E no meio campo, com a lesão do volante Ebert, que machucou, teve uma lesão na coxa de grau 1 na coxa direita, vai perder esses 2 confrontos de quartas de final, né? Vai ficar de 10 a 15 dias em recuperação. E para o lugar dele, o provável substituto é o Matheus Chiclete. Chiclete, que eu bati um papo com ele agora à tarde, falei com o Chiclete agora à tarde dessa possibilidade. Ele disse que o técnico ainda não falou nada, de que decidiria no coletivo de hoje, mas eu falei com o volante maquiano, que deve ter a oportunidade de ser titular lá no Martins Pereira. Boa noite, Chiclete. Boa noite. Infelizmente, ele machucou, ninguém gosta de machucar, ficamos tristes, né, por ter machucado, mas futebol, né, meu? E em relação à oportunidade, se Deus quiser, vou entrar e vou dar meu melhor, contribuir muito com a equipe. Sabemos que vai ser 2 partidas difíceis e eu espero fazer uma boa partida. Você começou o campeonato entre os titulares, depois acabou perdendo a posição, jogou a primeira rodada da 3ª fase como titular, na derrota lá em Catanduva para o time da casa, e agora tendo essa nova oportunidade. Apesar de você sempre estar no banco de reservas, entrando de vez em quando no decorrer das partidas, é muito importante também se firmar como titular, né, Chiclete? Claro, infelizmente no começo do campeonato eu estava numa boa sequência, fiquei doente, o time começou a ganhar e time que se ganha não se mexe, né? E os 2 que entrou, o Mikael como o Herbert, veio fazendo uma boa partida, então dificilmente ele dava a brecha. E enquanto o Catanduva fizemos umas boas partidas, mas infelizmente perdeu, aí o professor optou por trocar de novo a equipe, respeitei. Mas todo jogador gosta de jogar, né? Que jogador que fala que gostar de ficar no banco, ele não tá congregando nada. Mas eu sei que se o professor optar por mim jogar lá em São José, eu vou dar meu melhor e vou buscar não sair mais da equipe. E num momento como esse de definição, né, de reta final, onde selecionam-se os melhores times, é o momento que todo jogador quer atuar, né? Isso daí é jogo grande, né? É jogo que tem culhão, tem que ter culhão para jogar jogo assim. E como o Eduardo, quem foi entrar, o professor optar, vai dar o melhor para a equipe. E sabemos que vai ser uma grande partida, meu. E quem for bem, dificilmente vai sair da equipe. Bom, num duelo como esse, 2 jogos e de volta, o MAC, além da vantagem de definir em casa, tem também uma outra vantagem de jogar por 2 empates. Num confronto tão equilibrado como esse, você considera essa uma boa vantagem? Vantagem, acho que não. Vantagem só no segundo jogo a gente pode dizer, porque o primeiro jogo não vai dizer nada.
pois sabemos que temos essa vantagem, mas não podemos jogar com ela, porque qualquer gol que eles acharem dificilmente vai furar. Então, a vantagem vamos deixar para o finalzinho do segundo jogo, se for usar ela. Bom, dois times que chegam para esse confronto de quartas de final com invencibilidade em casa. Vocês aqui no Abreuzão, São José lá no Martins Pereira. Sabemos que eles têm uma invencibilidade na casa deles também, mas vamos lá para buscar os 3 pontos. Eu acho que a gente buscando 3 pontos lá vai ser um grande passo para o nosso objetivo, que é passar de fase. E em casa também a gente tem nosso dever, que a gente propôs um jogo, e a gente fazendo uma boa partida lá, em casa a gente vai resolver a parada. Tá. Desculpa. Matheus Chiclete, né, Jorge? Matheus Chiclete, provável substituto. Claro que tem a possibilidade do Eduardo, mas eu não acredito que ele vá com um volante de mais qualidade, né? Mais saída de bola. Eu acho que ele vai optar por um volante de marcação, até porque o Ebert já tinha essa função. Então não acredito aí em grandes mudanças na maneira de jogar. E a chance dele também, né, Jorge, de se firmar, voltar a ser titular numa reta final tão importante. Sim, né? Até porque o Ebert está fora desses dois confrontos. E pode não jogar mais se o Marília não avançar. Então é oportunidade. Não, e se avançar, o Chiclete bem continua também, né? Sim, porque tem essa Porque possibilidade. o técnico tem feito isso, né? Tem mantido aqueles que estão melhores no momento, né? Basta a gente ver a situação do Guilherme Café, né? Que era a última opção para a defesa, hoje é titular absoluto dessa equipe do Marília, né? E a gente falou nessa entrevista com o Chiclete em relação à invencibilidade dos dois clubes, Marília e São José, jogando como mandantes. São números até muito parecidos, Ronaldo, porque assim, ó, o MAC fez 11 partidas no Bento de Abreu durante toda essa bezinha, 6 vitórias, 5 empates. O São José tem um jogo a mais como mandante, até porque o São José fez 2 partidas a mais no total do que o Alves Celeste. Nos 12 jogos em casa do São José, 6 vitórias e 6 empates. Então, são times que não perderam em casa, mas também não tem uma campanha assim tão excelente ao ponto de tantas vitórias e poucos empates. Mas são duas equipes bastante equilibradas e é o que a gente está esperando desses dois confrontos. E essa vantagem do MAC, sim, vai ser muito importante num duelo tão equilibrado que aparenta ser entre MAC e São José. Eu já trabalhei num jogo MAC São José como repórter de campo, na época na Rádio Dirceu, se não me falha a memória, Jorge. Lá em São José dos Campos, o MAC ganhou lá, acho que foi de virada por 2-1, em 78. Eu tenho esses confrontos, amanhã vou trazê-los aqui para a gente... 79, 76, de 76 a 78, vamos dizer assim. Eu vou te dar uma palhinha, Ronaldo. Dá uma palhinha, Vou te dar uma palhinha desses confrontos. Uma coisa é fato, o MAC nunca perdeu para o São José no Bento de Abreu. Nunca perdeu. Na história dos confrontos gerais, o MAC tem uma grande vantagem, mas só amanhã eu vou trazer essa vantagem. Lá no Martins Pereira, essas duas equipes, Ronaldo, já se enfrentaram 14 vezes. O MAC venceu 5, São José 4. E 4 empates também. Tem mais vitórias lá do que o próprio São José. Nesse retrospecto, o MAC tem uma ampla vantagem em relação a esse adversário. Dificilmente o MAC tem grandes vantagens em relação a duelos antigos, mas esse contra o São José é impressionante, mas amanhã eu vou trazer com detalhes todos esses números. Esperamos que continue, né? Sim. O Amadeu, lá do Circo, está dizendo aqui, ó, esse Chiclete é a cara do centroavante Borges, que era do São Paulo. Lembra mesmo. Nessa posição aí, ele lembra Verdade mesmo. O Mirandinha está dizendo aqui, ó, boa noite, para ajudar o amigo, o nome do jogador é Beto Rocha, volante. Acho que a você, Ronaldo, acho que é algum jogador antigo do MAC. Não, é ele que falou aqui, o que falou Pedro Rocha lá, o Beto Paulo Ferreira. Rocha, então, Paulo Ferreira falou. Eu lembro do Kaká, que jogou no MAC, né? Teve o Kaká Lima, Rui Lima, né? Kaká, Rui Lima e Beto Rocha. Sim. Agora sim, com o Rui Mirandinha. Lima, é o Rui Lima. Kaká. É que aqui ele escreveu o Kaká, eu pensei que era o Kaká do São Paulo, Sim. porque o Kaká daqui de Marília era com C. Era com C, era com né? K. Mas agora com o Beto Rocha encaixando no lugar do Pedro. Eu era muito amigo do Kaká. Do Kaká? Amigo pessoal dele, né? Agora sim, agora faz sentido para nós. O Jorge morreu num acidente de carro, né? A mãe dele era procuradora de justiça, muito bem de vida, por sinal. E o outro, ele falou Pedro Rocha, e o Mirandinha está auxiliando aqui Beto Rocha. Então foi o Mirandinha que falou Beto Rocha eu não lembro, sinceramente do Beto Rocha eu não lembro não. Bom, Ronaldo, aqui só uma explicação para o Alex Vasconcelos, ele está dizendo aqui, ó, Jorge, em relação ao Sub-20, porque eu disse no bloco anterior que o MAC nunca jogou o Paulista Sub-20 da segunda divisão, e ele está dizendo aqui, ó, foi o Paulista Sub-20 da primeira divisão em 2015, tinha 12 equipes no grupo, entre eles Tupã e Linense. Tupã estava na Série A3, MAC na Série A1, Linense também. O que eu disse é que o MAC nunca jogou esse Paulista Sub-20 da segunda divisão. Da primeira, o MAC já tem várias edições, tá certo, Alex? Mas obrigado pelo comentário aqui.
Também nos acompanhando o Moisés Amarim Sá, o Donizete Macedo, Doni Bolinha, massoterapeuta, trabalhou muito tempo no Marília e hoje está no futebol lá de Santa Catarina. O Vinícius Rezende está dizendo aqui que o Rogério Ceni caiu no Cruzeiro. A gente já tinha noticiado isso já no começo do segundo bloco. Eu acho que ele estava Vinícius. assistindo a corrida do Rubinho Barrichello. Pode ser, mas obrigado, viu, Vinícius? A gente já noticiou no começo do segundo bloco, mas obrigado mesmo pela informação. Temos um outro entrevistado, Ronaldo, o zagueiro Guilherme Café, que desde que entrou nesse time do Marília como titular, o Mac não tomou mais gols. 1-0 contra a Francana, 1-0 contra o Tupã, 0-0 contra o Catanduva. Boa noite, Café. Eu creio que não, creio que é fruto de muito trabalho. Trabalhando bastante durante a semana, trabalhando firme. Creio também que é de um coletivo. A gente tem um grupo muito bom, muito qualificado, e eu acho que é isso. O time acabou encaixando, principalmente nesse setor defensivo, o Café, porque a gente viu, por exemplo, naquele jogo contra o Tupã, lá no Alonso Carvalho Braga, muitas bolas aéreas favoráveis ao time da casa, em escanteios, faltas laterais, e o Marília pouco sofreu, apesar de ter sofrido a pressão nesse sentido, pouco sofreu com lances reais de gols do adversário. Não, foi que nem eu disse, a gente trabalha bastante durante a semana, faz bastante trabalho. Também, como você falou, que deu uma encaixada, e o Guti encaixou, creio que encaixou bom, deu liga. Mas é tudo um coletivo, a equipe toda vem bem, uma equipe bem qualificada. E tudo isso é fruto de muito trabalho. Bom, e você provavelmente será titular no jogo contra o São José, lá no Martins Pereira. Você que tem boas recordações desse duelo contra o São José no mata-mata, né? O ano passado pelo Comercial, você fez aquele gol no finalzinho, já nos acréscimos, o empate de 2-2 lá em Ribeirão Preto, que deu a classificação e o acesso para o Comercial e a eliminação do São José. A meta é repetir esse feito, ô Café? Cara, tem um retrospecto aí muito bom. Estamos trabalhando firme durante a semana aí. Ano passado fui feliz em fazer o gol lá no último minuto, ajudar a equipe. Se for da vontade de Deus e eu estiver ali, eu falei o ano passado eu estava no lugar certo na hora certa. Se esse ano eu estiver no lugar certo na hora certa, vou ficar feliz de fazer mais um gol contra o São José e o gol da classificação. Qual é a estratégia para esses dois jogos, ô Café? Num sistema em que o Marília define o segundo jogo em casa e tem a vantagem de jogar por 2 empates? Cara, é sempre bom decidir em casa, né? Foi que nem o professor Ricardo conversou com a gente ontem. Sempre esses mata-matas são decididos no segundo jogo. Às vezes a equipe abre um placar aí de 2-0 jogo no primeiro jogo, chega no outro, a equipe faz 3-0 e classifica. Então, creio eu que não só eu, mas todo o elenco e até o professor Ricardo, que o jogo vai ser decidido no jogo em casa, mas a gente vai tá trabalhando firme durante a semana para poder já conquistar um resultado positivo lá fora de casa, conquistar os 3 pontos. A expectativa de um jogo equilibrado, não só por 2 camisas pesadas, Marília e São José, mas até pelo retrospecto dessas 2 equipes em casa, né? O MAC ainda não perdeu como mandante, o mesmo acontece com o adversário. Sim, o professor Ricardo passou isso pra gente, e eles também estão invictos lá, mas a gente tá trabalhando firme aí a gente vai em busca do resultado positivo, a gente não vai lá pensando em empate para depois decidir em casa. A gente vai lá, claro, respeitando a equipe deles também, que a gente sabe como é uma equipe qualificada, mas vamos em busca da vitória, porque a gente sabe que a vitória vai nos ajudar bastante depois do jogo em casa. Café, bom zagueiro do Marília Atlético Clube. Nos abraços aqui, quero mandar um abraço aqui pro Dino, que está nos acompanhando, o Oswaldino Mendes. Grande Dino, tá sumido, hein? E mandar um grande abraço aí pro seu Heitor. Seu Heitor trabalha lá na Spider Rodas, e estive lá com ele hoje, o Clezinho. Um abraço aos dois aí, e o seu Heitor fala que sempre acompanha o nosso programa. Obrigado a ele. Algum abraço? Só trocar o abraço, então, pela informação. Amanhã, Sub-20 do Marília, MAC Brasília de Águas de Lindóia, 3 da tarde, Bento de Abreu, entrada gratuita, jogo das 8ª de final. Programa Com a Bola Toda fica por aqui e retorna ao vivo amanhã às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.